Estamos aqui para mais um vídeo do canal Matemática no Cotidiano. E o tema da nossa aula de hoje é fração. A gente vai iniciar o vídeo com a ideia de fração. Em uma fração, o numerador representa quantas partes estão sendo consideradas e o denominador em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Por exemplo, a fração 5/9 representa a parte pintada em vermelho na figura em relação a todas as partes iguais em que a figura foi dividida. Aqui nós vemos que o 5 é o numerador e o 9 é o denominador, que é a parte de baixo da fração. Nesse caso aqui, considerando a figura, uma unidade de fração 5/9 representa a parte da unidade de um inteiro. Uma fração pode representar também a parte de uma quantidade. A gente pode ver aqui no exemplo a seguir. Dos 35 alunos da turma, 4 quintos nasceram no mesmo ano. Existe situação em que a fração representa uma razão. Observando o exemplo aqui. Pesquisas indicam que 8 em cada 10 famílias adotam um animal de estimação. Escolhem um cachorro, ou seja, 8 décimos das famílias que adotam um animal de estimação escolhem um cachorro. Nesse caso, dizemos que a quantidade de famílias que adotam cachorro está na razão de 8 para cada 10 famílias que adotam animais de estimação. Aqui. A fração também está relacionada ao quociente de uma divisão, como um exemplo a seguir. A fração 6/3 representa 2 inteiro, ou seja, 6 dividido para 3, que é igual a 2. Uma fração pode ser escrita na forma de divisão e vice-versa. Por exemplo, 9 décimos é igual a 9 dividido para 10. Agora nós vamos aprender um pouco sobre a simplificação de fração. Algumas frações podem ser simplificadas. Para isso, dividimos o numerador e o denominador por fração por o mesmo numeral, o mesmo número natural, diferente de 0 e de 1. Veja como simplificar aqui a fração 60/90. Aqui, no caso, o 60 e o 90 são números pares. Lembra daquele vídeo anterior que a gente divide por números primos? No caso aqui não necessita ser primos, mas no nosso exemplo aqui todos os três são primos. 60 dividido para 2 é igual a 30. E o 90 dividido para 2 é igual a 45. O 30 ele também pode ser dividido por 3, que vai ser igual a 10, e o 45 por 3 também, que é igual a 15. Aí eles também podem ser divididos por 5, os dois, tanto 10 quanto 15. Que isso quer dizer que a fração simplificada de 60/90 simplificada ao máximo é igual a 2/3, 2/3, ou seja, 2/3. A fração 60/90, 30/45, 10/15 e 2/3 são equivalentes, ou seja, representam a mesma parte do todo. Além disso, com a fração 2/3 não pode mais ser simplificada, dizemos que ela é uma fração irredutível. Lembrando aqui um negócio. Quando as frações são divididas aqui, no caso aqui, 60/90, 60 por 90, nós dizemos que o denominador aqui, 60/90 avos, 30/45 avos, 10/15 avos. No caso aqui, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, nós não precisamos do avos, mas depois de 10, no caso na 11ª, a gente coloca no ladinho avos. Agora nós vamos estudar um pouco sobre a comparação de fração.
Maurício está lendo o livro. No sábado, ele leu 2/3 do total de páginas. E no domingo, 1/4. Em qual desses dias ele leu maior quantidade de páginas? Aqui. Para responder essa pergunta, precisamos comparar frações, ou seja, determinar qual representa a maior quantidade ou parte do todo. Para isso, vamos obter frações equivalentes às frações 2/3 e 1/4, com o mesmo denominador. O 3 e o 4 são diferentes, então a gente tem que achar as frações equivalentes deles que têm o mesmo denominador, a mesma parte de baixo. No caso aqui do 2/3, a gente vai multiplicando 2/3 vezes 2, 4. 3, 4 em cima, 6 embaixo. Vezes 3, 6, 9 embaixo. Vezes 4, 8, 12 embaixo. Vezes 5, 10, 15 embaixo. No quase do 1/4 aqui. Vezes 2, 2 sobre 8. Vezes 3, 3 sobre 12. Vezes 4, 4 sobre 16. Nós percebemos aqui que nos dois tem o denominador 12. Aqui nós podemos ver que qual é. Aí, essa daqui é a forma, essa forma aqui é a forma mais simples, digamos, mas simples não, mais intuitiva de se fazer. E nós podemos também ver qual a fração equivalente sem precisar fazer tudo isso daqui pelo MMC, que foi um assunto de duas aulas anteriores. Aí aqui como que nós devemos iniciar? Nós inicialmente determinaríamos o MMC de 3 e de 4. MMC de 3 e de 4 dá dividir por 2, o 4 divide por 2. Repete o 3. O 2 por 2 de novo, repete 3 e dá 1. Divide por 3, 1 e 1. Terminou. Então nós vemos que o MMC de 3 e 4 é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Dessa forma a gente conseguiu achar o denominador 12 de uma forma mais simples, que a gente já conhece porque a gente já resolveu nas aulas anteriores, do que essa daqui. Tem que fazer todo esse processo que a gente ganhou tempo e é uma conta mais simples de se fazer. Aí em seguida escrevemos a fração equivalente. 2/3 e 1/4 como denominador 12. Que aí no caso aqui vai ficar 8 sobre 12 e 3 sobre 12. Aí aqui, como a gente sabe que o 8 sobre 12 é maior que o 13 sobre 12, então a gente conclui que o 2/3 é maior que 1/4. Portanto, Maurício leu a maior quantidade de páginas do livro de história no sábado. Agora nós vamos resolver alguns exercícios. Para cada figura, escreva a fração do todo correspondente à parte pintada. Depois assinale com um X quais destaque fração são próprias. Aqui, o que nós vamos ver aqui? A gente vai contar. Quantas partes tem na fração A? Tem uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vai colocar aqui 9, que é o todo. E quantas partes estão pintadas? Uma, duas, dois.
Então isso quer dizer que a fração que está representada nessa pintura é 2 nono, que nós vemos aqui nessa figura 2 nono. Agora nós vamos aqui na segunda questão aqui, no B. Na figura B, quantas partes tem nesse círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso quer dizer que o denominador é igual a 7. E o numerador dessa fração é todas as partes pintadas. 1, 2, 3, 4. 4. Então isso quer dizer que a fração que representa essa figura, em específico esse círculo, é 4 sétimos. Agora nós vamos para a letra C aqui. A gente vai contar quantas partes tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 partes. Como tem duas figuras, então isso quer dizer que é 8 vezes 2, que é igual a 16. Então a parte de baixo vai ser o denominador vai ser igual a 16. E aqui a gente vai contar agora quantas partes estão pintadas. Mas como nós somos pessoas inteligentes, racionais, nós somos estudantes de matemática, então nós só vamos contar as partes que não estão pintadas, porque nós vamos usar a lógica, né? Se tem 3 partes não pintadas e são 16, então isso quer dizer que isso mesmo. Temos 13 aqui partes pintadas no denominador, no numerador. Então isso quer dizer que a fração que representa essa figura é 13 sobre 16. Agora nós vamos aqui para a letra D. Vamos contar de novo quantas partes tem essa figura. Tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se embaixo tem 6 e em cima tem 6 também, então isso quer dizer que o denominador dessa fração é igual a 12. Agora nós vamos ver quais 12. O que tem mais? Mais pintados ou mais não pintadas? Tem mais pintadas, então a gente vai contar os que tem menos, que são as não pintadas. Tem quantas não pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 não pintadas, o resto é tudo pintada. Então a gente vai fazer 12 menos 5, que é igual a 7. Isso mesmo. Então isso quer dizer que a fração que representa a imagem, essa imagem aqui, é 7 sobre 12 avos. E agora nós vamos marcar com o X quais são as frações que são próprias. Lembrando que a fração própria são aquelas frações que o numerador é menor que o denominador. Logo aqui nós percebemos que essa é própria, essa é própria, essa é própria e essa é própria. Logo, todas são frações próprias. E é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like, sigam a minha rede social e também sigam a rede social do canal, Matemática no Cotidiano _ É o Instagram, tá? Deixa um like, é isso daí. E valeu!